Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas pro Edson. É, nós conversávamos, inclusive, o Eduardo, o Jonathan, o Vitão, sobre a teologia da libertação, acho que no dia da live que teve com o Leonardo Boff, da importância da teologia da libertação, da importância do personagem que é o Leonardo Boff. Acho que, teologicamente, para a teologia na libertação, como a gente conhece, teve um outro personagem que talvez não ganha tanto nome, mas é importante, que é o Clodovis. Eu acho que, na verdade, o Clodovis é o cara que sistematiza teologicamente esse movimento. Mas eu fiquei sempre em dúvida desde quando eu fiquei sabendo dessa história do trabalho de Rubem Alves, que deveria se chamar para uma teologia da libertação e depois foi apresentado como a teologia da esperança, sobre a relação dele com Richard Shaw, depois da ida dele para Lavras. Eu acho que a gente tem ali uma teologia de chão de fábrica e uma teologia de comunidade campesina que cria esse alicerce e permite que o Rubem Alves possa desenvolver o trabalho para uma teologia da libertação. A minha pergunta é: por que o Rubem Alves acaba não ganhando tanta notoriedade como outros teólogos que adotaram a mesma teologia da libertação? Tiago, essa é uma boa questão, né? O Rubem, na sua própria tese de doutorado, né, no livro Para uma Teologia da Libertação, na sua tese escrita em 68, a gente percebe ali uma coisa muito interessante, que embora a sua mediação analítica, assim, o seu instrumento, né, para pensar a realidade, seja marcadamente, né, fortemente a ferramenta sociológica, digamos assim, essa mediação analítica, né? Por exemplo, o marxismo, né, como essa forma de pensar a realidade, entender a realidade, né, para pensá-la teologicamente, para pensá-la a partir de Deus. O Rubem percebe ali já, né, que embora haja uma ligação muito forte dele com isso, né, há uma valorização muito forte desse instrumental como uma perspectiva teórica dele, e a gente vai perceber isso nos trabalhos posteriores, como que Marx, por exemplo, é sempre um capítulo, é importantíssimo, não se pode entender religião na modernidade sem isso. Mas é como se ele relativizasse, digamos assim, essa ferramenta e trouxesse outras, né? E trouxesse, por exemplo, na tese de doutorado, já na tese de doutorado, né, Rubem vai enfatizar demais essa questão do corpo, por exemplo, o lugar do corpo na teologia, o lugar dos afetos, né, para a teologia, né? Vai trazer um pouquinho essa chave psicanalítica e vai pensar a importância do desejo, né? Vai pensar, por exemplo, numa perspectiva mais artística, assim, né? O papel da imaginação nas formas, nas possibilidades de se falar da vida, de se falar de Deus. Ora, por tudo isso, o Rubem foi se afastando um pouquinho desse núcleo mais duro da teologia da libertação, cuja mediação analítica era sempre a mediação, né, marxista, sobretudo marxista, né? Claro, era uma mediação assim privilegiada nesse sentido. Então, Rubem resolve traçar outros caminhos, né? Rubem resolve trilhar outros caminhos. Por isso que é bonito esse nascedor da teologia da libertação, que são várias teologias. E você tem razão. Há que se redescobrir a teologia do Rubem, porque ele, de alguma maneira, enriquece essa compreensão, né? E essa questão do Rubem de falar, por exemplo, do corpo, de falar do desejo, de falar dos afetos, de falar do tesão, de falar da sexualidade, de falar da fantasia, claro, ali no começo dos anos 70, ele foi sendo meio que posto de lado pelos teólogos que compõem aquele núcleo mais duro da teologia da liberdade. Esse cara está fugindo. Sabe aquela conversa? Isso é papo de pequeno burguês. Percebe? Pois é exatamente essa a ênfase do Rubem, quer dizer, a sua teologia está marcada por isso, e isso ele não abandonou nunca.
que é uma coisa, que é uma intuição interessantíssima, né? Tem um elemento político, tem um elemento de transformação da realidade, tem tudo, todos aqueles elementos da teologia da libertação. Mas é como se para o Rubem o seguinte: o prazer não pode estar fora disso, né? É como se houvesse a possibilidade de uma luta política no sentido de construir jardins desse mundo, de construir um mundo melhor, mas uma luta que pudesse ser alimentada pela beleza, pelo tesão, e não pelo ressentimento, não pela mágoa, né? É muito interessante isso em Rubem, né? Então, é como se ele traz, mas isso aí, pobre não tem tempo. Mas a luta do Rubem é dizer o seguinte: o pobre, ele anseia pela beleza também. Essas categorias do prazer, tá tudo, isso é da condição humana, nós não podemos desprezar essas coisas em nome, né, desse instrumental mais geral, em nome da questão econômica, por exemplo. Então, o Rubem lutou com isso. E daí, Tiago, razão pela qual ele, aos poucos, foi meio que sendo posto de lado, né? E aí os problemas, os conflitos começaram a surgir, né? E a ponto de Rubem, em certo sentido, até romper com a teologia da libertação, dizendo que a teologia da libertação é um fundamentalismo às avessas, né? Se lá, né, aquele fundamentalismo de direita não pode beber, não pode fumar, não pode transar, não pode, né? Agora, assim, se não fizer essa coisa pelo pobre, vai para o inferno também. Né? Então, é muito interessante que Rubem então começa a se afastar, né? É um afastamento dolorido, isso nunca foi uma coisa simples, fácil para ele, mas nesse afastamento, então, nesse exílio que de alguma maneira ele sofre dos seus pares, próprios pares teológicos, né? Nasce uma reflexão robusta, fortíssima sobre o lugar da arte, o lugar da beleza, o lugar do prazer no processo de libertação, né? Então, eu acho que é um campo muito interessante para a gente pesquisar, né? Eu acho que é um campo muito interessante para a gente voltar o nosso olhar, né? E redescobrir essa riqueza e, nesse sentido, redescobrir as raízes, né, desse afastamento, né, que é evidente, em um determinado momento, ele acontece na trajetória teológica do Rubens. Posso atrapalhar só mais um pouquinho? Quero só falar mais uma coisa. A minha aproximação com o Rubem Alves nem foi tanto com alguns livros dele que eu li, com vários assuntos que ele sempre aparece e tal, mas eu sou professor. Era professor antes do seminário, continuo professor até hoje. E a minha aproximação maior com o Rubem Alves foi através de um vídeo, de uma palestra dele, disponível no YouTube, eu não vou conseguir lembrar agora o título disso, em que, se não me engano, ele falava na Unicamp, e uma frase dele me chamou muita atenção. A maior castração que é feita em um ser humano é feita em uma criança, quando nós tiramos a capacidade dela de duvidar. Então, isso me chama muito a atenção justamente por causa disso. E ele conta uma história de como ele estava contando uma historinha, eu acho que para a sobrinha dele, não me lembro ao certo. E aí ela, de repente, para ele e fala assim, não, mas calma lá, a sua história está errada, tem alguma coisa errada na sua história. E ela consegue perceber uma incoerência na história que ele estava contando. E ele fala assim, bom, mas calma lá, se ela conseguiu ver essa incoerência, se eu contasse essa história para 30 pessoas adultas, essas pessoas não veriam essa incoerência. Então alguém tirou a dúvida dessa criança, como se a dúvida fosse um escudo de defesa contra tudo aquilo que vem pronto. E me parece que nos dias de hoje, nós vivemos tempos em que todo mundo acha que tem certeza de tudo. Pouca gente se gaba de ter dúvida sobre muita coisa. Eu queria que você nos falasse justamente sobre isso, o papel da dúvida no trabalho de Rubem Alves, mas principalmente nas comunidades religiosas, em que hoje parece que é uma coisa feia, indecorosa você falar assim, eu tenho dúvida, eu não sei sobre determinado aspecto. Eu não sei, por exemplo, se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno.
né? Parece que as assertividades sempre são mais necessárias e obrigatórias do que a dúvida. E aí eu queria que você nos falasse a respeito disso. Você tem razão. A criança, ela é o símbolo dessa dúvida. A criança, por que a criança é tão importante na obra do Rubem? Por que todo o seu trabalho dirigido às crianças? Por que os seus mais de 30 livros escritos diretamente para as crianças? Né? Por que o tema da criança recorrente na sua obra? Por que essa paixão pela educação? Né? Porque acho que tem um pouco isso, né, da percepção do Rubem, né, desse elemento duvidante que é a criança, desse elemento desse não saber que é a criança, dessa pergunta que se renova e se atualiza o tempo todo: o que é isso, o que é a vida, o que é aquilo, né? Dessa inquirição, né, desse espírito lindo assim, né, que é exatamente esse não saber, né, que marca profundamente a vida da criança. Isso está presente, né, na obra do Rubem, do começo ao fim. Quando eu falei daquele prefácio dele ao livro O Enigma da Religião, ele chega a dizer: eu criei coragem para dizer as coisas com simplicidade, e aí eu comecei a perseguir na minha vida a beleza mais do que a verdade. Então é muito interessante essa obsessão pela verdade, a obsessão da verdade como resposta, a obsessão pela verdade como aquela rolha, né, que tapa o buraco, a obsessão da verdade. E Rubem, inclusive, escreve o seu trabalho, né, a sua livre docência lá na Unicamp, Protestantismo e Repressão, exatamente um trabalho sobre essa questão da verdade, que é o protestantismo de reta doutrina. Muito interessante, né? Como que ele vai, na argúcia dele, percebendo que a coisa nasce tão bonita, a coisa nasce como um processo de conversão, a coisa nasce como um processo, né, que se dá geralmente por um processo de anomia, que cria uma situação insustentável, e ali há um novo nascimento, ali a reinvenção da vida, ali nasce uma figura, e que, de repente, né, vai se distanciando mais desse momento fundante religioso, que é o momento da conversão, que é o momento da entrega, que é o momento da descoberta de um mundo, que é o momento do brilho nos olhos, e vai se tornando cada vez mais escravo de uma reta doutrina, de uma verdade, sobre um saber solidificado, calcificado, que pode garantir a vida, que pode garantir a salvação, que pode garantir o futuro, né? E por isso, e esse é o lado doentio, o lado doente da religião, exatamente isso, é essa perda dessa carga existencial, transformadora, que é a perda, nesse sentido, dessa criança que nós somos, dessa criança né, que há em nós, né, capaz de se perguntar o que é a vida, o que é isso, né, de sentir que os olhos brilham, né, diante daquilo que eu não sei o que é, né, desse mistério da vida, né? O Rubem gostava de dizer isso, né? Não é um enigma a vida, você vai lá e descobre, mas é um mistério que se reatualiza, né, que se refaz o tempo todo, e por isso, né, o ser criança, nesse sentido, é tão importante. Não é ser infantil, né? O ser criança. E aí toda essa escrita do Rubem, todo esse trabalho, né, tão voltado, né, para as crianças, talvez por essa percepção da importância que é essa criança, da criança e essa criança que todos nós somos, né? E nunca deveríamos deixar de ser.